Boa noite a todos. Nossa, gostei do boa noite. Ontem tinha tão pouquinha gente aqui e hoje está a casa cheia, né? A gente fica muito feliz quando a gente está com casa cheia aqui. O Mauro sabe que eu não gosto de microfone, ele fica com o microfone bem pertinho de mim, né, Mauro? Eu acho que não está funcionando, tá? Ah, lá, agora está funcionando. Não sou muito fã de microfone, mas tá bom. É sempre com grande alegria que a gente vem aqui bater papo com vocês, trazer um assunto evangélico, trocar uma ideia, alinhar, né? Buscar alinhar as nossas ideias. Então, pedimos que o alto esteja muito perto da gente, que os nossos anjos de guarda, os nossos mentores, os nossos espíritos protetores de cada um de nós, né, os nossos particulares, e também os da casa permaneçam do nosso lado, cuidando de cada um de nós, preparando a nossa mente e o nosso coração para que a boa nova, para que a palavra do Evangelho encontre terreno fértil, né, nas nossas cabeças, nos nossos corações, que traga refrigério à nossa alma, para que a gente saia daqui melhor do que quando adentramos. É importante dizer, de início, que os tratamentos na casa espírita, seja ela qual for, seja uma casa que tem tratamento de cromoterapia, seja uma casa que tem apometria, seja uma casa que tem tratamento só com passe, seja uma casa que tem uma questão simples de palestra, seja o modelo que for a casa. Tem casas que tem cirurgias espirituais, tem casas espíritas que tem trabalho de psicografia aberta, que, né, quem frequenta vai até aquela casa, recebe uma carta, enfim, nós temos diversas casas, né, diversos tipos de casas espíritas kardecistas que têm os seus trabalhos diferenciados. E é importante a gente dizer para vocês o seguinte, que o tratamento que cada um vem em busca aqui, a espiritualidade já preparou, já está preparado para cada um de nós. E nós vamos receber esse tratamento, aliás, já estamos recebendo esse tratamento, tá? A partir do momento que você se desloca da tua casa, põe a porta ali, põe o pé naquela porta de entrada, você já passa a receber o tratamento que você veio em busca. Então, todas as etapas da casa espírita são importantes, mas nenhuma funciona sem a outra. Então, da hora que você é recepcionado ali, que o teu nome entra na fichinha, seja para fazer atendimento fraterno, seja para fazer orientação espiritual, seja para receber o passe ou o tratamento de cromoterapia, o seu tratamento já começou. Quando a gente vem para cá, quando tem alguns dias tem uma pessoa com violão aqui que toca música, a música também faz parte do tratamento, nos harmoniza, nos coloca no mesmo patamar de todas as pessoas e o patamar de energia que a casa precisa para entregar para a gente o tratamento. Quando não tem ninguém cantando música ali no violão, de todos os trabalhos a abertura é a oração de Francisco de Assis, também serve para isso, para nos equilibrar, para nos deixar na mesma sintonia, numa sintonia boa, com uma vibração bacana, para poder receber os tratamentos. No momento seguinte a gente vem aqui, depois tem aí o tratamento, o passe geral, né, que é feito aqui pelas luzes coloridas, junto com a energia dos médiuns da casa, claro, os desencarnados e também com o curso dos encarnados, e depois a gente escuta uma palavra do Evangelho que também faz parte do nosso tratamento, para preparar, como eu disse, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente e o nosso coração, para que o nosso tratamento lá, depois aqui na Câmara de Paz e depois na cromoterapia, possa ser concluído. Mas nenhum é mais importante do que o outro. É bom que a gente diga isso, porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas se eu perder a palestra não deu certo, ou então se eu perder o passe não deu certo, ou se eu perder a cromo não deu certo, alguma coisa deu certo. E se você passar por todo o processo, deu mais certo ainda, né? Então é importante a gente dizer isso aqui. Então, dito isso, hoje nós escolhemos, né, para bater papo com vocês, o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é um tema super fácil de lidar, né? É um tema muito bacana, todo mundo aqui com certeza nem precisava ouvir o que a gente vai dizer hoje, mas como a pessoa, né, o expositor que vem aqui dizer serve mais para a gente primeiro, então eu trouxe esse tema porque ele cabe muito a mim,
mas se não servir para vocês, está tudo bem também, tá bom? Pode servir para alguém que vocês conheçam, de repente vocês levam essa informação. O título do 12 é Amai os vossos inimigos. Como ninguém aí tem inimigo, só serve para mim. Então está tudo bem, nós vamos começar falando então de como o título traz a gente para a realidade, como ele tenta nos envolver para que a gente compreenda a mensagem do Cristo quando ele pede para que nós amemos os nossos inimigos. Jesus, quando diz, quando ele muda o mandamento, porque o mandamento na verdade lá atrás era ame os seus inimigos, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Esse era o mandamento antes de Jesus, né? Jesus vem reformular isso, ele diz não. Ele diz ame os seus inimigos. E por que será que Jesus diz isso? Qual será que é o grande segredo de amar os nossos inimigos? Ou amar, eu estou vendo, está todo mundo olhando um cara feio para mim, vocês não têm inimigo, já entendi, está tudo bem. Ou amar aqueles que se consideram os nossos inimigos, porque às vezes a gente não tem nenhum inimigo mesmo. Assim, na nossa cabeça, na nossa concepção, na nossa vida a gente não tem nenhum inimigo, mas às vezes alguém se considera o nosso inimigo, e às vezes tem algumas atitudes para conosco que não são as atitudes de um amigo, vamos dizer assim, ficou mais suave assim, né? Então, para aqueles que se consideram os nossos inimigos, quais são as recomendações que o Evangelho traz para a gente, né? Então, ele inicia dizendo isso, né? Amai os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Olha como é que é fácil. Eu disse que era fácil no começo, né? Super simples. A gente pega essa receitinha aqui, ama os inimigos, faz o bem para quem nos odeia. Eu sei que vocês estão tudo de bem, não tem ninguém brigou, né? Ninguém tem nenhuma desavença, né? Nem em casa, nem no trabalho, nem na família, nem na vizinhança, nem nada, ninguém brigou por causa de política. Eu sei que vocês estão tudo de bem, então não serve para vocês, mas se por um acaso vocês conhecerem alguém, vocês dão um recado, tá? Que a gente então deve fazer o bem para quem odeia a gente. Se você tiver, alguém que você sabe que não gosta muito de você, você ouviu dizer, nossa, aquela pessoa não gosta muito de mim e tal, você faz o bem para ela, tá? Vai dar tudo certo, tenho certeza. Depois você ora por aqueles que perseguem você e que te caluniam. Olha como é que é simples. A pessoa está te perseguindo no trabalho, doida para puxar teu tapete, pegar o teu lugar, e você tem que orar por ela. Mas ela está contando mentira de mim, Luciano, está me caluniando. Ora por ela. Receita simples. Ama o seu inimigo, ora por aquele que faz o bem àquele que te odeia e ora por aquele que te persegue e te calunia. Só isso, podemos ir embora já, vamos fazer o tratamento. Acabou a exposição. Não é simples? Eu disse que era simples. No plano das palavras é muito simples, né? Subir aqui e ler o texto parece que é muito fácil. É fácil amar quem a gente ama, não é? A pessoa que ama a gente é facinho da gente amar. Cumprimentar quem cumprimenta a gente também é muito fácil, não é? Fazer o bem para quem nos faz o bem, a gente tira de letra. Emprestar, diz o texto, para quem a gente sabe que vai nos emprestar também se a gente precisar, é muito fácil. Mas a gente não tem mérito nenhum, o texto está dizendo, tá? Que a gente não tem mérito nenhum maior do que aquelas pessoas de má vida. O texto é antigo, né, gente? Vocês desculpem as palavras, as expressões do texto. Ele diz assim: você não tem mérito nenhum além do que pessoas de má vida, porque aqueles que são pessoas de má vida também fazem isso. Eles amam quem amam eles. Eles emprestam para quem sabe que vai emprestar. E ele cumprimenta aquele que o cumprimenta também. E o texto faz uma referência de um povo daquele tempo que a gente não precisa refletir aqui, porque não é necessário. Mas se a gente trouxer para a nossa sociedade de hoje, para a nossa realidade aqui, nesta sala, seria mais ou menos assim, a gente só cumprimenta quem é espírita. Vamos fazer isso? E a gente anda com uma plaquinha, eu sou espírita. E a gente só fala bom dia, boa tarde, boa noite para quem for espírita. Se a pessoa for evangélica, for
umbandista, se for metodista, se for qualquer outra denominação, a gente não cumprimenta. É isso que o povo fazia naquele tempo. Talvez ainda faça hoje. Eu não tenho bem certeza. Mas será que está certo isso? Será que está certo eu tenho um amigo que é espírita, ou sei lá, tem uma pessoa na casa espírita que precisa de ajuda. Opa, é espírita, vou ajudar. Esse eu vou ajudar porque ele é espírita. Aí você encontra uma pessoa que é evangélica, que está precisando de ajuda. Você fala, mas ela não é espírita, por que eu vou ajudar? É isso que faziam no tempo de Jesus. Existiam grupos fechados e eles só se ajudavam entre si, só se cumprimentavam entre si, só emprestavam entre si, e a vida era feita de núcleos. Será que a gente vive algo parecido hoje? Será que a gente experimenta isso em algumas áreas da sociedade hoje? A gente tem que pegar o texto e tentar adaptar para a nossa realidade. Então, o que o texto está dizendo a gente não deve ficar no conforto ali. O Joaquim gosta de mim, eu vou gostar do Joaquim. Se o Joaquim não gostar de mim, não quero saber dele não. Mauro está olhando com cara feia para mim. Esse Mauro aí, vamos deixar ele de lado. Sabe? Será que a gente não faz isso? Às vezes até sem querer? Será que a gente acaba não excluindo as pessoas ou certos núcleos da sociedade quando aquele núcleo pensa diferente da gente? Quando não é o núcleo que nos ajuda, será que a gente também não recusa ajudar, estender a mão? Ou, pior, né? Se a gente tem certeza que aquela pessoa não vai poder retribuir a ajuda, não vou ajudar, eu sei que nunca a pessoa vai me ajudar. Será que a gente, em determinadas áreas da nossa existência, nessa reencarnação atual, a gente não tem falhado nisso? Então, é para isso que o texto está chamando a atenção, tá? Então, o texto diz assim, a gente tem que fazer por nós. Então, por nós temos que amar os nossos inimigos, fazer o bem a todos, emprestar sem nada disso esperar, e então a recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus, e que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os seus inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias dadas sobre o egoísmo e sobre o orgulho. Vejam como é forte o texto. Porque para a gente amar uma pessoa que se considera nosso inimigo, ou para a gente amar alguém que a gente acha que é o nosso inimigo, ou que a gente fez inimizade, porque a palavra inimigo parece que é um pouco pesada, né? Mas quando a gente fala assim, mas parece que eu fiz uma inimizade ali gratuita com alguém, pode ter acontecido conosco, seja por qualquer motivo, pelo time de futebol, pelo partido político que você escolheu, pela tua religião, né? Esses dias a gente disse isso aqui, quando a doutrina espírita estava lá nos seus primórdios, as reuniões eram fechadas, a porta ali está aberta, né? Quem está na direção da porta aqui, dá para ver a porta? Está aberta a porta? Pois é, em 2025 é possível fazer uma reunião espírita, numa casa espírita, de portas abertas, mas lá atrás isso não era possível. As reuniões espíritas eram escondidas, porque existia uma ignorância muito grande em relação à doutrina espírita, e eles achavam que era coisa de maluco, e aí as pessoas tinham que se esconder para fazer as reuniões espíritas. Só como é que a gente evoluiu, como é que a gente chegou até aqui. Mas a doutrina espírita era considerada inimiga das outras religiões, porque falava com os mortos. Eu acho que eles imaginavam assim, que chegava aqui, a gente tinha um caixão no meio da sala e a gente estava conversando com a pessoa que morreu, ou então que estava cheio de fantasmas com aquele lençol branco sem pé, andando, né, pelo salão, e a gente estava batendo papo com esses espíritos. Era isso que pensava, né, acho que na cabeça daquelas pessoas naquele tempo. Então vejam o perigo da gente criar inimizades. E aí a gente pode ir um pouquinho mais a fundo, porque o texto lá na frente ele vai dizer assim, para aquelas pessoas que acreditam que a vida começou no nascimento, né, na gestação ali, nasceu, começou a vida, e acaba no túmulo,
Para essas pessoas, talvez não alcance esse ensinamento, talvez não alcance essas pessoas que acreditam nisso, as pessoas que não acreditam na reencarnação. Diferente de nós aqui, eu acredito, né? Estamos todos aqui numa casa espírita em busca de evolução, em busca de crescimento. Então, todos nós aqui, espero acreditar nisso, acreditamos que a vida é feita através das reencarnações sucessivas, que essa não é a nossa primeira vida, não vai ser a última, não é? Então, nós estamos aqui através de reencarnações sucessivas para resgatar as nossas falhas, as nossas expiações. Terra é planeta de provas e expiações, então a gente está aqui para isso. Então, o que a inimizade tem a ver com isso? Tem tudo a ver com isso, porque muitas vezes um inimigo que a gente acha que nessa vida a gente não vai conseguir resolver as nossas pendências com ele, em outra vida pode ter sido o amor da nossa vida, pode ter sido a pessoa que a gente mais amou em outra existência, e aí nessa a gente vem como inimigo. E daí? Como é que faz na hora que desencarnar, que vai lá rever vamos rever aqui a reencarnação? Como é que a gente vai fazer? Na hora que descobrir que a gente tinha uma inimizade, que a gente precisava vencer no plano físico, que a nossa missão com aquele inimigo era se tornar amigo dele antes de desencarnar, e era a gente construir uma boa amizade, uma bela amizade, e construir coisas boas aqui no planeta. Como é que a gente faz então? Então, para nós que acreditamos nessas reencarnações sucessivas, e vai além, né? Porque se a gente permanecer criando inimizades ou fortalecendo as inimizades aqui, e a gente não amar os nossos inimigos nessa existência atual, a gente pode carregar isso para o plano espiritual, e a gente vai ter inimigos lá no plano espiritual quando desencarnar. E daí, como é que faz? Aí reencarna de novo junto para tentar resolver. Então nós temos que buscar, na medida do possível, amar os nossos inimigos. E a gente não deve confundir amar os nossos inimigos para ter o mesmo teor e tipo de relacionamento que a gente tem com os nossos amigos. Seria contra a natureza humana. Porque quando a gente é amigo de alguém, quando a gente gosta e tem uma relação muito próxima de alguém, né, e então existe uma relação de amizade, quando a gente se encontra com essa pessoa, as nossas auras, elas emitem energias de amor, porque via de regra nós amamos os nossos inimigos. Tem pessoas que têm medo de falar que amam o amigo, tem pessoas que têm vergonha de falar eu te amo, e às vezes ama mesmo a pessoa, tem um carinho muito grande, especial, ama mesmo, é um irmão, a pessoa ama ela como irmão, mas tem vergonha de falar que ama o amigo. Mas as nossas vibrações não mentem. Então, quando a gente se encontra com um amigo, a gente abraça um amigo, a gente sente o que o outro está sentindo pela gente. Quando você encontra um inimigo, duvido que você abrace da mesma maneira que você abraça um amigo. A energia que a gente sente, que a gente emite, que o nosso organismo e o nosso espírito emite quando a gente encontra uma pessoa que se considera nosso inimigo, ou que a gente considera nosso inimigo, porque todos nós aqui somos imperfeitos, né? No planeta Terra não tem ninguém perfeito, só passou Jesus aqui que era perfeito, o resto, infelizmente, está aqui para resolver provas e expiações. Então, todos nós somos imperfeitos. Então, quando a gente encontra uma pessoa que não é uma pessoa que a gente tem muita afeição, às vezes nem abraçar a gente vai conseguir, né? A gente cumprimenta com a mão, de longe, à distância, faz um cumprimento educado e só. Mas a gente tem que trabalhar isso na gente, para que em algum momento, e não precisa ser do dia para a noite, mas para que em algum momento a gente consiga quebrar esse laço de inimizade, para que o nosso corpo físico e o nosso espírito e a nossa alma possa vibrar coisas boas pelos nossos inimigos, até que a gente possa então encontrar esse um que se considera nosso inimigo, ou que a gente considera como nosso inimigo, que possa abraçá-lo como um amigo. E isso vai acontecer queiramos nós ou não, nessa ou numa próxima reencarnação. Tem um livro que conta uma história de dois espíritos
que estavam muito entrelaçados. Não vou dizer o nome do livro porque eu não sei, eu sou péssimo para guardar nome de livro, tá? Mas tem um romance espírita que conta a história de dois espíritos que estavam se degladiando durante muitas existências. E o livro relata 1000 anos, eu não sei se é bem isso, mas enfim, o livro relata que em 1000 anos eles estavam se degladiando. Numa existência um tirava a vida do outro, na outra existência o outro tirava a vida do um, e assim eles foram, reencarnação através de reencarnação, tentando se resolver e não conseguiam. E aí, em um dado momento, já estava bem cansativa a história, né, da vida dos dois, em determinado momento eles reencarnam como mãe e filho. Como mãe e filho. Por que como mãe e filho? Porque o amor materno-filial é o amor que mais se aproxima ao amor de Deus. Aquele amor incondicional que Jesus tanto prega para nós, que nós deveríamos exercitar. Porque amor incondicional, a palavra é bem clara, né? Amor incondicional, sem condições. É fácil amar incondicionalmente, como Jesus pedia para a gente? Só nesses 20 minutos que a gente conversou aqui já deu para ficar bem claro que é difícil, né? E não amar o nosso inimigo é uma condição que a gente coloca. Ah, mas ele é meu inimigo, como é que eu vou amá-lo? Então, vejam que a gente tem que fazer essa consideração. Amar os nossos inimigos, num primeiro momento, não é ter o mesmo tipo de relação que a gente tem com os nossos amigos, porque a toque de caixa é muito difícil, mas a gente não precisa ficar 1000 anos, como contou o livro, esperando a oportunidade de reencarnar como mãe e filho para poder ter o perdão, ou para poder dar o perdão. Nós podemos fazer isso ainda nessa existência, ainda que não seja tendo a pessoa no seu círculo mais próximo de amigos. Não estou dizendo para você, liga para o teu inimigo na hora que você sair daqui, chama ele para tomar um café e vamos se acertar. Quem conseguir fazer isso vai ser fantástico, né? Se a gente conseguir resolver todas as nossas inimizades muito facilmente assim, parabéns. Para mim está difícil, eu não sei se eu consigo ainda fazer tudo isso, mas nós estamos no caminho. Como que a gente pega o caminho? Seguindo o que disse aqui o texto, né? Faz o bem para aqueles que vos odeiam, ora por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. É assim que a gente começa a amar o nosso inimigo. Não é muito difícil. Não precisa ter ele no seu círculo de amizades, não precisa ter ele dentro da tua casa. Ah, vamos, domingo agora, vem almoçar comigo aqui. Se você conseguir, maravilha, ótimo, vai estar um passo na minha frente, porque eu ainda não consigo talvez, mas a gente tem que fazer os caminhos que Jesus pediu para a gente tem que amar incondicionalmente, tirando as condicionantes que a vida traz para a gente. Ah, mas a pessoa me traiu, como é que eu vou perdoar? Quem já foi traído, quem conhece alguém que já foi traído, tem noção da dor que é uma traição. Não estou falando de traição amorosa não, estou falando de traição qualquer uma, porque a traição guarda uma relação com a confiança, né? Então quando a gente tem a confiança traída, a gente fica muito entristecido, é muito difícil, mas a gente precisa superar. Se você ainda não consegue sentar com essa pessoa para pedir perdão, para conversar, para se desvincular daquela energia negativa, da inimizade, ora por ela. O livro diz assim, o capítulo diz assim, que a gente deve deixar a porta da reconciliação aberta para aquele que a gente em algum momento criou inimizade. O que é deixar a porta da conciliação aberta? É orar por aquela pessoa, como diz o texto, dizendo para ela: olha, em qualquer momento que você quiser, a gente pode resolver essa nossa diferença, a gente pode retomar o nosso ciclo de amizade e a gente pode construir de novo uma relação, ainda que não seja amorosa, mas uma relação mais amistosa. E eu tenho certeza que o teu espírito protetor, o teu anjo de guarda vai sentar uma hora dessa com o espírito protetor dele, enquanto vocês estiverem desdobrados, e vai fazer com que em algum momento ele pense em você: puxa vida, o Mauro está lá, a gente não se vê faz não sei quanto tempo, nunca mais liguei para ele depois daquele dia que ele falou besteira para mim naquele almoço, a gente estava almoçando, ele foi muito deselegante comigo, não sei o quê. E a gente vai guardando essas coisinhas, não vai? Levou meu Tupperware, nunca mais devolveu.
chegou na minha casa, mexeu na minha geladeira, aquele meu genro toma tudo, meu refrigerante no domingo, me larga sem nada. Minha nora vai em casa, não lava a louça de jeito nenhum, larga tudo sujo para eu lavar depois que vai embora. A gente não vai criando umas coisinhas assim? A gente é humano, a gente infelizmente ainda está aqui nesse planeta de próprias expiações, mas a gente tem que dar um jeito de resolver. Então, de alguma sorte, a gente tem que buscar vencer esses detalhes e colocar em prática a lei do amor que Jesus tanto pregou para nós. A gente vai tirando as condicionantes do caminho para que a gente possa, eu acho que antes de tudo, o capítulo 11 fala muito do amor próprio, A gente primeiro fortalece o nosso amor, Porque para a gente conseguir amar o nosso inimigo, primeiro a gente tem que estar bem com a gente mesmo, porque ninguém dá o que não tem. Então, se você ainda não se ama o suficiente, se você ainda não se cuida o suficiente, se você ainda não se perdoou pelas suas falhas, pelos seus defeitos, pelas coisas que você acha que você errou e que são imperdoáveis, comece por você, porque você está sendo o seu pior inimigo. Então, amar o seu inimigo muitas vezes é começar perdoando você mesmo. Você se perdoa das suas falhas, dos seus defeitos, dos seus equívocos. Você enche o seu organismo de amor próprio, você enche o seu espírito de amor próprio, para que quando você estiver transbordando em amor próprio, e não é egoísmo, hein? Amor próprio não vamos confundir com egoísmo. O egoísta é aquele que só pensa nele, tá? O egoísta é aquele que só pensa nele, tudo é para ele, o outro tem que estar servindo, se tudo é para ele, em volta dele, só pensa nele, só olha para o próprio umbigo, não vê nada, ninguém que está em volta. Às vezes a pessoa está assim com os dois braços pedindo ajuda, quase se afogando, e a pessoa não olha para o lado, e se marcar ainda dá uma pisadinha na cabeça, a pessoa afunda, você não viu que pisou na cabeça da pessoa e matou ela afogada. Isso é egoísmo, tá? Amor próprio não, amor próprio é você saber quem você é, descobrir os seus propósitos, descobrir as suas mazelas, as suas más tendências, trabalhar as suas más tendências e as suas más inclinações, gostar da versão que você é hoje. Mas eu fui melhor antes, esqueça, porque já passou, está lá no passado. A gente tem que trabalhar com quem a gente é hoje, buscando ser melhor, todo dia um pouquinho. Quem a gente foi lá atrás, já ficou para trás. Então a gente desenvolve esse amor próprio, muito, muito mesmo. Quando ele estiver transbordando da gente, a gente vai conseguir amar o nosso inimigo, porque vai ser tão natural pegar o amor que a gente está transbordando e entregar para o outro, que talvez você ligue para aquela pessoa e fale: vem almoçar comigo no domingo, preparei aquele prato que você gosta, mesmo sabendo que talvez essa pessoa venha almoçar com você achando que você ficou maluco, depois da última discussão que vocês tiveram, vai falar: mas ficou maluco. Mas essa pessoa vem, pode ter certeza que em algum momento vocês vão conseguir reconciliar. Se não conseguir nesse momento inicial, continua orando por ela, continua pedindo para o seu mentor que eles se comuniquem e que em algum momento essa janela, essa porta que você deixou aberta da reconciliação, ela possa acontecer. Era esse o nosso bate-papo de hoje. Espero que vocês possam manter o coração de vocês, a mente, o espírito, como essa porta aberta da reconciliação, com esse nosso bate-papo de hoje, e que essa porta da reconciliação fique aberta, primeiro para cada um de vocês, e depois para aquele próximo, seja ele considerado seu amigo, seja ele considerado seu inimigo, e que em algum momento esse texto se torne obsoleto, e que a inimizade não exista mais sobre a terra. Boa noite, Jesus abençoe a todos.